Olá, que bom que você chegou até aqui. Que bom que você parou nesse vídeo, porque eu tenho uma única certeza hoje, que se esse vídeo chegou até você, é porque de alguma forma o universo, a espiritualidade quis trazer para você essa mensagem que eu vou trazer hoje, tá certo? Eu vou te trazer uma mensagem que eu acredito que vai fazer muita diferença na sua vida, nesse teu processo de autoconhecimento, nesse teu processo de crescimento espiritual, de crescimento pessoal, sabe, de autoanálise. E eu estou muito feliz que você parou. Porque quando eu vou fazer alguma leitura aqui, ou quando eu vou gravar algum vídeo, eu sempre penso em canalizar algo, em pensar o que é que as pessoas estão precisando ouvir nesse momento, sabe? E eu não penso muito na temporalidade, eu não penso muito no dia. Por exemplo, o dia que vai ser postado o vídeo, ou o dia que eu vou gravar o vídeo, não. Eu penso na energia que você vai precisar, vamos dizer assim, acessar, no conselho que você vai precisar ter naquele dia. E eu tenho certeza que se essa leitura chegou até você é porque hoje é o dia que essa mensagem precisa chegar na sua vida para poder mudar algo que precisa ser mudado hoje. A temporalidade, ela é isso. Eu sempre falo sobre a questão das cobranças que a gente tem, né? Às vezes a gente se cobra, mas eu deveria ter feito isso naquele momento. Só que naquele momento você não tinha a mesma mentalidade que você tem agora. Então a temporalidade, ela tem disso. O dia que você vai receber a mensagem é fundamental para que você saiba, né? O que é que de fato vai precisar você saber, né? O conselho que você precisa ter para poder vencer esse dia de hoje, para poder vencer esses próximos dias, para poder vencer daqui para frente. Antes da gente começar a leitura, só para lembrar para você, eu me chamo Felipe Leite, esse é o canal Cartas com Leite, né? Eu sempre falo isso várias vezes para poder você saber quem sou eu. E eu queria convidar você a curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações de mensagens novas postadas, né, aqui, e seguir nas redes sociais, tá bom? A leitura de hoje ela vai funcionar da seguinte forma: nós vamos ter 3 pedras, 3 grupos, cada grupo escolhe uma pedra. Nós vamos ter o grupo que vai escolher a turmalina negra, o grupo que vai escolher o quartzo rosa, e o grupo que vai escolher o quartzo branco. Então, o que acontece? Eu quero que você escolha bem aí. Pare um pouquinho e escolha a pedra que mais chama a sua atenção, que mais te traz ao entendimento de que você precisa estar nesse grupo. Eu vou trazer uma leitura e eu quero que você se concentre para receber essa leitura nesse momento, para poder estar com o coração aberto para receber essa leitura que vai ser feita e que vai ser feita com tanto, está sendo feita, na verdade, com tanto carinho, com tanto afeto e com esse desejo, né, que a mensagem chegue até você, tá bom? Vamos começar pela turmalina negra, todos que escolheram, né, o grupo que escolheu a turmalina negra, e eu vou puxar 3 cartas para que a gente possa trazer um conselho para você. Tá? Eita. A primeira carta que voou foi o Mago, certo? Eita. Viraram várias ao mesmo tempo, aí não dá para considerar não. Vamos lá. Eita. Eita. Voaram as duas dizendo, não, a gente quer ir sim. 7 de espadas e Cavaleiro de Ouros, certo? Essas foram as 3 cartas que saíram aqui. Deixa eu mostrar para vocês a construção. Foi o Mago, 7 de espadas e o Cavaleiro de Ouros, tá certo? Qual o conselho que eu quero trazer para você que escolheu a turmalina negra, você que está nesse grupo? Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: o mago ele aparece na leitura quando ele traz. Algumas pessoas falam muito sobre a questão de magia, é porque tem alguma magia. E eu, particularmente, eu não gosto de levar por esse aspecto, sabe? Eu prefiro não levar por esse aspecto, porque eu acho que vai muito da crença de cada um. Às vezes você tem a crença na espiritualidade, eu tenho, particularmente. Então, quando o mago aparece para mim, eu sempre fico com aquele pezinho atrás. O mago e a imperatriz, eu sempre fico naquele pensamento, né? Será que
tem alguma coisa relacionada à magia, né? Alguma, sei lá, alguma energia ruim que estejam passando, ou alguma coisa que esteja acontecendo, né? Mas eu gosto muito de levar o mago para um aspecto mais técnico do que ele representa na jornada do louco, né? Na jornada do louco, o mago é o primeiro arcano maior que o louco encontra na jornada, dos 21 que vem em seguida, né? O louco é como se fosse o ponto, a estaca zero, né? A estaca fim, estaca inicial, dependendo do autor, mas é a estaca zero. E aí ele vai para o primeiro arcano maior, que é o mago. O mago é aquele arcano maior que traz as informações de quais são as ferramentas que o louco tem para a jornada que ele vai seguir à frente, sabe? E aí o mago vai lá e apresenta a ele, diz a ele, olha, você tem aqui, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso. Lógico que ao longo da jornada o louco vai passar por outros arcanos maiores que vão trazer para ele informações importantes que farão parte desse grande conjunto de coisas que ele está aprendendo e que ele está querendo fazer e que ele vai fazer, sabe? Mas nesse aspecto aqui, o mago ele aparece trazendo algo que eu acho muito profundo para esse grupo que escolheu a Turmalina Negra. Porque por mais que eu coloque a leitura técnica sobre ele, sobre a questão das ferramentas que ele traz, essa leitura ela é muito profunda, porque ele começa com o mago e logo após ele me traz o 7 de espadas. O 7 de espadas fala muito sobre alguém que ataca, alguém que vai à luta com uma carga emocional extremamente elevada. E talvez para esse grupo da Turmalina Negra seja o momento de você se conectar com o seu eu interior, se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com o universo, porque me parece aqui nesse jogo, nessa construção, que há sim uma interferência energética muito ruim sobre sua vida, principalmente relacionada à sua mente. E talvez não seja relacionada à magia, a nada disso, mas talvez seja também a problemas que você esteja passando relacionados ao emocional, a todo esse processo, os depressivos, e isso esteja necessitando que você consulte um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, para que você trate esse processo. Porque o que é que está acontecendo? Aqui me mostra nessa leitura, veja o que acontece no Cavaleiro de Ouros. Ele vai andando e ele vai derrubando no caminho as conquistas que teriam que ter. Então, se no lado positivo o Cavaleiro de Ouros ele é aquele que traz muitas realizações novas, muitas finanças novas, muita prosperidade nova no caminho, ele também é aquele que pode, ao longo da sua jornada, desperdiçar muitas coisas, desperdiçar muitas oportunidades, por não estar olhando os potenciais através de uma ótica clara, mas sim uma ótica emocional. E essa ótica emocional tem feito com que você perca as coisas. Por isso que eu disse que essa leitura ela se torna mais profunda, porque dentro do ponto de vista técnico, ela traz um aspecto, mas um aspecto que quando a gente vai olhando intuitivamente, ele leva para um caminho muito mais profundo do que a gente pensa. Então, talvez o maior conselho que eu dê para essas pessoas que escolheram a Turmalina Negra é que você cuide mais do seu emocional, cuide mais do seu sentimental, cuide mais do seu psique, da sua mente. Cuide da sua mente. Procure um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, vá fazer uma terapia, vá cuidar de você e vai ter momentos de autocuidado. Por isso que eu falo que esses momentos de reflexão são extremamente importantes. Quando a gente reflete, a gente se ouve. Quando a gente se ouve, a gente cresce. A gente internaliza o entendimento para que a gente consiga fazer alguma coisa, sabe? E aí quando a gente se internaliza, quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai refletindo, a gente começa a não usar apenas a ótica da dor para tomar as atitudes, para ir à luta acerca, vamos dizer assim, influenciado pela dor, pelos sentimentos. E aí quando a gente faz, a gente não sai desperdiçando as oportunidades que a vida dá ao longo do caminho por ter feito a escolha errada.
a gente começa a escolher correto, e aí o Cavaleiro de Ouros, ele começa a agir de uma forma boa pra gente, a agir de uma forma positiva, trazendo pra gente a prosperidade que a gente precisa e as coisas que a gente precisa. Então, para mim, esse foi um conselho muito importante, extremamente profundo para você que escolheu a turmalina negra. E aí, se você fez sentido para você, eu queria que você comentasse aqui, colocasse nos comentários. Fez sentido sim, Felipe, que massa. Ou não, não fez sentido para mim desse jeito. Ou para mim fez sentido dessa forma. Para mim eu entendi desse jeito. Eu acho que é muito importante e esse feedback é muito legal pra gente, porque ajuda outras pessoas que estão também acompanhando o canal a tomarem suas decisões, a tirarem suas conclusões e a entenderem os recados, né? Muito boa essa leitura. Agora vamos para as pessoas, né? Para esse grupo que escolheu o quartzo rosa, né? Que é o segundo grupo dessa leitura maravilhosa. Enquanto eu embaralho aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, né? Seguir nas redes sociais para ajudar aqui, tá? O canal a crescer. Vamos lá. Aqui embaralhando, trazendo. Vamos lá. Se concentra, tá? Se concentra. Primeira carta, 4 de espadas, tá? Segunda, a temperança. E terceira, 3 de espadas. Vamos lá. Essa leitura, para mim, ela é uma leitura extremamente interessante, porque, veja, ela me traz aqui 3 cartas que vão dar um rumo muito legal para esse conselho. Esse conselho é sobre sentimentos, tá? O quartzo rosa, não sei se você sabe, mas ela é a pedra do amor. Ela é a pedra da paixão. Ela é a pedra desse sentimento, assim, sublime, sabe? Só que aqui, nessa leitura, ela fala sobre algo que é extremamente interessante. Por quê? Fala sobre amor, mas fala sobre um amor dolorido. Fala sobre um amor que precisa ter equilíbrio. Fala sobre um amor que está aprisionado na dor. O 4 de espadas, ele é uma carta que traz essa questão, sabe, de que qual é a dor que você guarda. O que é que você está escondendo das pessoas que você não tem revelado? Sabe, no tarô de Waite, no tradicional, o 4 de espadas, a pessoa está deitada num velório, embaixo tem uma espada escondida e as outras 3 na lateral. Mas existe uma espada escondida, sabe? O 4 de espadas, veja que ela está aqui deitada nessa ilustração, e aí você vê, aparecem as 3 espadas e a 4ª espada ela está escondida, porque a 4ª espada ela representa a dor que essa pessoa sente, a dor que essa pessoa guarda. Qual é a dor que você está guardando no seu coração? Porque existe uma necessidade de que você tenha o equilíbrio, a temperança nessa decisão. A temperança é relativamente e diretamente relacionada, na verdade, a sentimentos. Nesse deck tem o Sol e a Lua. O Sol, sentimentos mais externos, a Lua, sentimentos mais introspectivos. O lado claro e o lado escuro. O lado luz e o lado sombra. No outro tarô, que é o tarô de Waite, que eu gosto muito de utilizar, a temperança ela tá com os dois cálices de copas, falando exatamente sobre isso, sobre sentimentos e sentimentos, sentimentos bons e sentimentos ruins. Então, de certa forma, a temperança fala muito sobre o equilíbrio das emoções, porque ela termina a leitura aqui, o tarô traz o 3 de espadas, que é a dor extrema do coração, sabe? É o coração partido dentro da situação. E aqui é um convite para quem escolheu o quartzo rosa, esse grupo, a ter equilíbrio nas suas emoções. Você está ferida. Você está ferido. E essa ferida é muito dolorosa, tá doendo muito em você. Tá doendo de verdade. E muitas vezes você até vive escondendo essa dor das pessoas. E isso é algo que é muito interessante, é algo que me deixa muito tocado com esse grupo do quartzo rosa. Porque eu estou falando com pessoas que estão sofrendo nesse momento, que estão com o coração extremamente partido nesse momento,
que sentem uma dor que ninguém tem como mensurar. Eu não tenho como mensurar a dor que você está sentindo. Mas o tarô, ele diz para você o seguinte, as cartas, a espiritualidade, o universo diz para você nesse momento, nesse exato momento, que você precisa ter equilíbrio nas suas emoções. Pense nas suas emoções de forma equilibrada. E você terá a resposta que você precisa, sabe? Para poder conseguir curar esse seu coraçãozinho. Seu coração precisa de cura. Seu coração precisa de um bálsamo nesse momento. E essa cura que você tanto precisa, essa cura que você tanto necessita nesse momento e que você tanto procura, ela passa pelo equilíbrio. Você precisa equilibrar-se. Porque às vezes, sabe o que a gente faz? A gente transforma uma situação que é um copo d'água em uma grande tempestade. A gente tá na época aí do El Niño, né? Tá aí umas notícias do El Niño e tal, enfim. E aí a gente, às vezes, eu já vi várias vezes as frentes frias começarem, né? E todo mundo ficar nervoso. E de repente ela se transforma numa chuvinha bem fraquinha. E muitas vezes não é que ela não tenha potencial para ser. Mas é porque aos poucos ela foi se dissolvendo. A massa de ar quente se dissipou, foi para o meio do oceano e se resolveu. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem dias que a gente está muito preocupado, tentando resolver alguma situação. E aí a gente corre para um lado, corre para o outro, tenta resolver de um jeito, tenta resolver de outro, faz uma coisa, faz outra. E no fim das contas, a gente termina percebendo que aquilo que a gente tentou resolver, resolveu-se sozinho. Nem precisou da gente fazer tanta coisa. E aí a gente fez uma tempestade num copo d'água, só fez sofrer, só fez se desgastar, só fez se machucar, quando na verdade apenas ser equilibrado no processo teria resolvido todos os problemas, sabe? Então, para mim, esse é um convite a você. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que está doendo bastante, eu sei que você até tem escondido isso, eu sei que, sabe, tem aquele momento em que só você sabe a lágrima que você derrama quando encosta a sua cabeça no travesseiro. Só você sabe isso. Não sou eu que sei. É você e Deus. É você e o universo. É você e a espiritualidade. É você e seus pensamentos, né? Só você consegue saber. Só você consegue mensurar as dores que você sente, né? Mas eu quero te dizer que tem esperança para você. Tem esperança de curar esse coração do Três de Espadas, esse coração ferido, esse coração partido, esse coração que dói, sabe? Esse coração que dói. E passa pela temperança. Passa pelo equilíbrio das suas emoções. Que leitura forte, viu? Que leitura forte. E agora, para fechar, vamos para o quartzo branco, né? Agora vamos para quem escolheu o quartzo branco, tá? Vamos para quem escolheu o quartzo branco. Vamos lá. Vamos embaralhar para ver. A primeira carta já saiu. Aqui voou 2 de ouros, tá? 2 de ouros é uma carta muito interessante que fala sobre equilíbrio, mas equilíbrio nas decisões que você precisa tomar, tá certo? Você precisa escolher um lado, e aí essa escolha do lado é muito importante, né? Que seja feita com equilíbrio e com responsabilidade, tá? Pajem de ouros. E vamos para a última carta. A última carta é o julgamento, tá? O julgamento. O julgamento, eu vou considerar ele de cabeça para baixo, porque ele veio de cabeça para baixo. E o julgamento de cabeça para baixo, ele traz um aspecto diferenciado para a gente nessa leitura, tá? A primeira coisa que acontece, eu vou mostrar para você as 3, para você que escolheu o quartzo branco, a sua sequência foi essa. Foi 2 de ouros, pajem de ouros e o julgamento invertido. E aí o que é que acontece? Quando a gente cai nessa leitura, a gente entende algumas coisas que são extremamente importantes, que passam pela escolha que você faz
dos caminhos que você precisa ter. Porque o que mostra aqui para mim, nessas 3 cartas, que você que escolheu o quartzo branco é uma pessoa extremamente sortuda. Até a sorte está ao seu favor. A sorte brilha para você. Por que a sorte brilha para você? Porque o Pajem de Ouros, ele sempre traz uma novidade, novas formas de ganhar dinheiro, novas formas de conseguir alcançar as coisas. Só que o grande problema é que você tem vivido uma vida muito pautada no 2 de Ouros, que é aquela história de você não saber, não estar sabendo fazer o julgamento correto das coisas. Você não está sabendo qual caminho está sendo melhor para você. O seu julgamento está completamente comprometido. Por isso que eu disse a você, eu vou considerar o julgamento de cabeça para baixo, ela invertida. Porque o sentido dela está fazendo total sentido nessa construção. Por quê? Porque o 2 de Ouros fala sobre escolher. Você escolher entre 2 possibilidades. Por exemplo, você tem a possibilidade de ganhar dinheiro vendendo pipoca nos coletivos. E você tem a possibilidade de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, de carteira assinada, CLT, trabalhando como estoquista. Vou usar essas 2 profissões. Uma como vendedor ambulante autônomo e a outra como CLT. A decisão sobre qual caminho vai seguir passa por você. Passa por você entender. Só que nas 2 você vai ter condições, porque o Pajem de Ouros fala sobre isso. As 2 opções você vai ter condições. Porém, você não está sabendo julgar. E aí o que é que você faz? Você tem uma profissão ali com carteira assinada que vai te dar plano de saúde. Eu tô dando só uns exemplos assim de coisas que poderiam vir. Plano de saúde, você vai ter direito a ticket de alimentação, a passagens, você vai ter 13º salário, você vai trabalhar já na escala 5x2, se Deus quiser, o fim da escala 6x1 está chegando. Você sabe que esse é o caminho bom. O outro também é bom, porque você vai trabalhar para você. Só que você vai trabalhar muito mais e no começo você vai ter que fazer o negócio. Só que na hora de decidir, mesmo a outra oportunidade, tudo fichadinho, bonitinho, sendo melhor para você nesse momento, você decide ser ambulante. Sabe? Arriscar outra coisa. E que talvez você até pudesse ser, porque como você está nessa energia do Pajem de Ouros, então qualquer caminho que você seguisse realmente daria certo. Então você vai dar certo sendo vendedor ambulante. Só que o problema, sabe qual é? Não é uma questão de que vai dar certo, você vai dar certo ou não. É que você não soube julgar certo. Porque se você tivesse sabido julgar corretamente, você poderia ter aceitado o CLT, ter passado um período grande trabalhando, depois, enquanto você se estabilizava financeiramente, juntava tudo direitinho, para poder você abrir seu negócio, para você começar a vender com uma segurança de que não, eu vou vender, mas eu vou vender com um pé de meia que vai me ajudar a vender e fazer acontecer. Então, na base é isso. É a mesma coisa de você ter que escolher. Você acabou de passar num concurso público para secretário executivo de uma Câmara de Vereadores. Você secretariar lá. Você passou nesse concurso um salário alto, e você também recebeu uma oportunidade para você trabalhar como contrato em outro lugar. Ambos, às vezes, têm o mesmo valor financeiro, né? Tem a mesma remuneração, vamos dizer assim. E ambos podem dar certo, sim. Você pode passar a vida inteira trabalhando nessa empresa, como contrato. Mas você parar para pensar direitinho, se você julgar direitinho, é melhor você ir para o concursado. Porque o concursado é a certeza de que você vai estar o resto da sua vida com a garantia de que ninguém vai tirar você daquele posto. Você pode ir para outros lugares, passar em outros concursos, mas daquele ali ninguém vai lhe tirar.
Então, o seu julgamento termina estando nesse momento comprometido. E você não está conseguindo fazer as coisas da forma correta, fazer as decisões corretas, porque você está com o seu julgamento comprometido. Então, para esse grupo do quartzo branco, e eu demorei para explicar isso bem detalhadamente para você, colocando exemplos do dia a dia, bem corriqueiramente, porque eu quero que você entenda por que a sua capacidade de julgar está diferente. Porque o arcano maior do julgamento, ele vem como um julgamento que vem sobre você mesmo. Ele é um arcano antes de ir para o mundo. Por quê? O mundo é quando o louco passa pelo julgamento e consegue alcançar tudo aquilo que ele precisa. Sabe? Por isso que eu tô dizendo a você, o julgamento não tá bom pro seu lado. Porque você tá fazendo a escolha errada. Ah, Felipe, mas isso daí é só sobre finanças? Não. Até na vida amorosa isso tem diferença. Às vezes você tá entre uma pessoa que lhe ama, que lhe respeita, que gosta de você, que é de confiança, mas vem alguém que você se sente atraída por ela de todo jeito, que você sabe que não vale nada, que você sabe que beleza não enche barriga, mas você vai lá, seu julgamento tá tão comprometido que você vai lá e se relaciona com essa pessoa. Aí, meu amor, a gente já sabe qual é o final dessas histórias. Então, é um convite para você que escolheu o quartzo branco, você compreender isso, compreender esse processo de que você precisa, nesse momento, começar a virar essa carta para que ela vire ao seu favor, porque nesse momento ela não está ao seu favor, certo? Então você não está julgando as coisas da forma correta. Então, é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Peço que você curta, comente, compartilhe. E deixa no comentário qual é a decisão que você está fazendo ou que você fez que não era para você ter feito. Comprometeu o resultado. Tá certo? Um beijo no coração. Até a próxima leitura. Essa leitura foi um pouco mais longa, né? Vamos para a próxima leitura. E eu espero você aqui, para que a gente possa ser abençoados juntos. Que a gente possa crescer juntos. Um beijo, até a próxima.